Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual desse livro é o espírito André Luiz, e a psicografia desse livro é feita pelo médium Francisco Cândido Xavier e pelo médium Valdo Vieira. Nós estamos agora na leitura, estamos dando continuidade na leitura. O item é exteriorização dos centros vitais. Sigamos na leitura. Observando o corpo espiritual ou o psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis, quando a criatura se encontre no campo da encarnação, fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Do que o André Luiz está falando aqui nesse espaço, nesse tema? Esses centros vitais, ou mesmo esse corpo físico, esse corpo espiritual, que é a expressão do nosso corpo mental, ele é exteriorizável, ou seja, é possível que você traga essa manifestação para fora do corpo físico, ou que você traga a exteriorização no sentido de a manifestação da sua mente para o plano espiritual. Então, no plano espiritual, da sua mente, você exterioriza quem você é através da sua manifestação, representando essa manifestação através de um corpo fluídico, que você condensa e aparenta ele, exterioriza ele para que outras pessoas possam vê-lo. Quando você está encarnado, esse processo é o mesmo. A gente costuma chamar isso de desdobramento, que é você remover, exteriorizar, tirar de dentro do corpo físico o teu corpo espiritual e apresentar ele, exteriorizar ele ao plano espiritual. Isso pode acontecer inteiro, total, todo o corpo, como pode acontecer em partes, da mesma maneira que a gente, por exemplo, retira um órgão para fora do organismo para fazer algum tratamento, alguma cirurgia, alguma coisa assim de reparo naquele órgão. A gente também faz com esses centros vitais, a gente não, mas a espiritualidade superior faz isso
com esses centros vitais para fazer essas intervenções e fazer esses ajustes quando isso é permitido por merecimento, quando isso é permitido pela vontade de Deus, para que esse ajuste ele seja refletido, ele aconteça também no corpo físico. E o André faz aqui uma predição, né? Ele diz que esse recurso que é de exteriorizar esse centro vital espiritualmente, né, para o lado externo do corpo e fazer reparos nessa estrutura, isso vai se tornar popular na medicina terrestre do grande futuro. E que futuro é esse que nos aguarda, né? Ou seja, com a popularização da mediunidade, com a popularização dessa capacidade de alguns médiuns e de alguns espíritos de magnetizar as pessoas, é muito provável que a gente desenvolva essa capacidade mental de magnetização, essa capacidade que hoje para nós ela está no espaço da exceção, né? Hoje a gente vê o médium que conseguiria fazer esses fenômenos como uma exceção da humanidade. Né? E é muito provável nesse grande futuro aqui ao que o André Luiz se refere, que lá na frente essa mediunidade esteja associada ao conhecimento de medicina, né, e essa capacidade esteja associada ao conhecimento do corpo físico, e com isso, e do corpo espiritual, desse corpo mental que a gente tem, onde estão esses centros vitais, e nós, enquanto mesmo encarnados, a gente vai conseguir retirar esse centro vital e fazer nesse centro vital intervenções fluídicas com a nossa capacidade de magnetização, com a nossa capacidade de construção mental, de forma que o desequilíbrio possa ser amenizado para depois ser completamente sanado pelo paciente, né? Então essa medicina do futuro que vai aliar a mediunidade com a prática médica, né? Que vai aliar o conhecimento dos fluidos espirituais com o estado físico do corpo físico, e a gente poder influenciar, colocando da mesma forma, por exemplo, que a gente doa sangue, a gente vai conseguir fazer transfusão de fluidos espirituais nessa medicina do grande futuro, e obviamente que isso ainda demora um tanto, mas nós estamos no caminho de chegar nesse patamar. Hoje em dia isso acontece quase que por exceção nesse ou naquele centro espírita que tem essa característica, mas esse conhecimento vai se difundir, vai acontecer, né? E nós vamos ter talvez até escolas de medicina que vão ensinar essas técnicas de como exteriorizar o centro vital e como fazer a tratativa, o tratamento desse centro vital através de recursos fluídicos e espirituais, de mediunidade e de magnetizadores e magnetismo. Sigamos na leitura. Corpo espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais, depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Esse corpo que,
evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerces na adinamia proveniente da nossa queda mental no remorso ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantêm o organismo sutil. E pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Outros aspectos do psicossoma examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins em que as almas se reúnem conforme as ideias e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Do que é que o André Luiz está falando aqui? Que esse corpo espiritual depois da morte, ele não vamos dizer assim, fixo, né? Eu vou sempre me apresentar da mesma maneira e do mesmo jeito, mas ele é maleável. Eu vou me apresentar de acordo com o que a minha mente ela está trabalhando e se ajustando naquele instante. Então, uma das diferenças que ele apresenta é com relação, por exemplo, ao centro gástrico, que no nosso corpo físico tem que lidar com o alimento material, que espiritualmente é um alimento pesado, é um alimento, por mais leve que seja a refeição que você faça, para o plano espiritual, essa refeição que você está fazendo, ela é matéria, então ela é muito pesada, ela é muito densa, ela é muito difícil de ser ajustada. Se nós, ao desencarnarmos, a gente tem essa necessidade dessa comida, vamos dizer assim, muito pesada, muito densa, muito materializada, o nosso centro gástrico, espiritualmente, como é que nós vamos apresentar esse centro gástrico na espiritualidade, vai ter essa característica de busca por comidas mais pesadas e pesadas no sentido espiritual, né? E por mais materializadas, seria o termo correto, né? E se a gente já tem uma concepção mais leve da nossa alimentação, ao termos a morte, a gente vai relembrar desse conceito e vai se saciar com alimentação muito mais leve, vai se nutrir por meios muito mais sutis do que mastigar alimentos, do que engolir sopas ou coisa parecida. Então a gente vai se nutrir de outros mecanismos e o nosso centro gástrico espiritualmente vai trabalhar isso. Da mesma maneira, o centro genésico, que a gente não pode esquecer que não é só para gerar
sexualidade, né? A sexualidade está ligado a ele, mas porque a gente precisa gerar um novo corpo e criar uma nova oportunidade. Então, quando, por exemplo, nós estamos para nos reencarnar, a gente precisa trabalhar e fazer com que todo o nosso ser, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos de bagagem espiritual, caiba numa única célula, que é a célula ovo, que é a primeira célula que a gente vai começar a dividir ela para formar um novo organismo. Então, esse corpo espiritual, ele pode estar representado, por exemplo, num formato para caber numa célula ovo, num formato diferente desse formato que a gente está acostumado a ver, que é cabeça, corpo, membros, né, e nessa posição em pé que a gente está acostumado a nos ver. Então a gente pode trabalhar essa maleabilidade do nosso corpo espiritual, colocando esse corpo na condição de se adaptar a uma única célula, no caso a célula ovo. Ao mesmo tempo, esse corpo espiritual, ele não é fixo no sentido de que ele não se apresenta sempre da mesma maneira, porque ele se desenvolve, ele se aprimora através das experiências, através das nossas vidas sucessivas, né? Através da própria lei de ação e reação, das nossas escolhas. Esse corpo vai ganhando virtudes, né, vai aprendendo a representar, por assim dizer, as virtudes que nós conquistamos, e vai também apresentar as vicissitudes, as dificuldades, os desequilíbrios que nós vamos inserindo na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, dando vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade e a todo tipo de desequilíbrio que esses sentimentos podem nos levar. Então a gente tem, ao mesmo tempo que um processo de purificação e de aperfeiçoamento desse corpo mental, a gente também pode adicionar desequilíbrios e viciações dentro desse processo evolutivo, e aí teríamos então uma maior dificuldade de nos expressar em determinadas áreas por conta das viciações que a gente adiciona, e que essas viciações se manifestam por conta de que estamos pensando de maneira viciada. Se estamos pensando de maneira viciada e desequilibrada, vamos agir de maneira viciada e desequilibrada. O inverso da balança é o mesmo. Se nós nos livramos desses vícios, se nós lutamos contra essas imperfeições, se nós adicionamos ao nosso conhecimento novas ideias e novas formas de encarar as dificuldades da vida, a nossa manifestação, a nossa exteriorização de quem nós somos vai aprimorar-se, vai se tornar diferente. Então essas experiências de ação e reação, de vida após vida e de conjunto, elas vão se manifestando cada vez dando um passo adiante no sentido dessa evolução, né? Dentro desse aspecto, a gente continua sendo um psicossoma, a soma de vários comportamentos psíquicos, e vamos viver nessas regiões espirituais vizinhas à Terra depois da morte, dentro de sociedade. Que sociedade? Sociedade é o conjunto de individualidades, o conjunto de indivíduos que são afins. Como assim afins? Pensam da mesma forma que a gente, ou têm as mesmas aspirações que a gente. E é nesse sentido que a gente vai ter um comportamento que vai aglutinar, vai trazer essas pessoas para perto de nós e vai nos levar até próximo desses espíritos que pensam da mesma forma. E basta a gente modificar o pensamento para que a gente comece a se afastar
de determinadas regiões espirituais e se aproximar de outras. Basta que a gente tenha um pensamento mais equilibrado e mais voltado aos ensinamentos do Cristo, para que espíritos missionários nos enxerguem, nos vejam como um espírito que está tentando deixar a zona dos erros e buscar a zona dos acertos. E nesse sentido, a gente tem um padrão vibratório que é peculiar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema não resolvido, mas eu quero resolver este problema, é uma realidade. Se eu tenho um problema não resolvido, mas eu não quero resolver esse problema, é outra realidade. E essa realidade mental, ela é apresentada, ela difere de tudo o que a gente está acostumado a lidar no plano material. Aqui no plano material a gente tem dificuldade de entender exatamente o que uma pessoa pensa ou não, até que ela faça algo, até que ela cometa algum ato, e a gente, observando o ato, a gente imagina como é que aquela pessoa pensa, o que ela faz, como é que ela faz, né? No plano espiritual, esse agir, ele está diretamente ligado ao pensamento. Então a pessoa só precisa pensar para que ela exteriorize aquele pensamento no corpo espiritual dela, e eu saiba, consiga visualizar o que tipo de pessoa ela é. Aqui no campo material, o corpo físico ele aprisiona, vamos dizer assim, essa primeira manifestação dentro do corpo físico, e essa manifestação precisa se materializar por algum ato meu no corpo físico, na matéria. E aí, na hora que eu quebro alguma coisa, ou na hora que eu conserto alguma coisa, a pessoa sabe por que é que eu ajo daquela maneira quebrando as coisas, ou por que é que eu ajo daquela outra maneira consertando as coisas. Se eu estou buscando o erro ou se eu estou buscando o acerto, mas eu preciso quebrar, eu não posso ficar na intenção de quebrar, que a pessoa não consegue enxergar aqui no plano material. No plano espiritual, a simples intenção de fazer algo já exterioriza isso, e isso aparece na minha manifestação de corpo espiritual. Então o outro espírito vê em mim todas essas minhas tendências, porque eu estou pensando nessas tendências. Se eu estou pensando e lutando contra elas, ele vai saber disso. Se eu estou pensando e me comprazendo com ela e querendo executar elas, ele também vai saber disso, o outro espírito vai saber disso. Aqueles que têm as mesmas ideias de execução vão se afinar e se juntar a mim, para que a gente faça isso todo mundo junto, e aqueles que querem me auxiliar a me tornar melhor vão se juntar a mim e vão se esforçar. Então, na espiritualidade, a gente vai continuar procurando, por exemplo, por centros espíritas, por escolas, por hospitais, para que os problemas que a gente quer que sejam resolvidos em nós, sejam resolvidos, né? E da mesma maneira que a gente faz isso aqui no planeta, entre os espíritos encarnados. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e convidando-os a participar do próximo episódio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.